Vamos lá, tá? Mais uma notícia, mais um vídeo nessa sexta-feira, o que é algo muito curioso, mas seguimos aqui. E eu vou falar aqui, basicamente é um resumão das situações que aconteceram no dia, mais uma notícia que eu não falei, que é a notícia da volta do Danielzinho, beleza? Sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e em dias como hoje é muito importante você ter o OneFootball instalado no seu celular, porque saem notícias a todo momento. Se você não tem a inscrição aqui no Raiz Tricolor com o sininho ativado, considere pelo menos baixar o OneFootball. O link tá aqui embaixo na descrição, tem um QR Code na tela, aperta aí, faz o download e tem esse aplicativo, que é um aplicativo essencial para notícias e, obviamente, também do Fluminense. Eu tenho instalado aqui no meu celular e tudo que você precisa saber sobre o Fluminense você encontra lá no OneFootball e aqui no Raiz Tricolor também em forma de vídeo, beleza? Cara, vamos lá, tá? Eu vou falar do Danielzinho depois, porque a primeira reflexão que eu queria só trazer aqui a vocês é o seguinte. No dia de hoje, a gente viu sair notícias sobre Antônio Carlos, zagueiro. Tem vídeo aqui no canal falando bastante sobre ele. Ex-Palmeiras, aqui no Brasil foi onde mais se destacou. Revelado pela base do Corinthians, mas com passagem xerém, tem 30 anos. Estaria vindo do Orlando City, tem um acerto com o jogador e tem alguma coisa ainda com o clube, porque ele tem contrato lá com o Orlando City dos Estados Unidos até o final do ano e o Fluminense tenta a liberação já para agora. O negócio está encaminhado com o jogador, mas tem um pouquinho mais de dificuldade com o clube, mas também parece estar encaminhado. Bem, então esse é o Antônio Carlos, o zagueiro. O Fluminense já concluiu a contratação do Diogo Barbosa, só falta registrar ele na CBF, e também já concluiu, né, entre aspas, a negociação com o Léo Fernandes, meio-campista que passou pelo Fênix e vem do futebol mexicano, uruguai. Essas são as duas contratações que já estão concluídas, né, só falta ali finalizar, o Diogo Barbosa está até treinando, e o Antônio Carlos seria essa terceira. E aí, por que eu convido vocês a gente analisar tudo? A gente teve o Antônio Carlos, começou a ser falado de Marlon, mas assim, tudo que eu apurei e tudo que eu vi dos outros que apuraram também, todo mundo fala que o Marlon é irreal. Ou seja, bota aqui nessa caixinha Marlon como irreal. Teria que reduzir salário para quase mais da metade do salário, uma negociação complicada e etc. Tipo, o Marlon é um cenário completamente irreal. Tipo, o cenário hoje prático mesmo é o Antônio Carlos. Além desses, a gente viu sair notícia também sobre o Sporting mirando o Nino mais uma vez. Isso eu descrevi mais na outra parte, né? Tive que dar um pause, mas voltando. Então você teve essas negociações aí. Antônio Carlos, divulgado no dia de hoje. O Marlon, deixa aqui no cantinho, que vocês vão entender melhor. A gente também ouviu de Johnny Gonzalez voltando. Tem um vídeo aqui com ele, com uma opinião de quem acompanha ele no Ceará. E assim, é uma das contratações mais inacreditáveis que vieram assim, nos últimos tempos pro Fluminense. Inclusive até me relembraram de uma matéria do portal Netflu do meio do ano passado, quando o Johnny Gonzalez, na teoria, ele ainda estava, né, no Deportivo Cali, estaria rumando pro Portimonense. Foi essa matéria aqui, ó. Eu não lembro se eu cheguei a repercutir ela aqui no Raiz Tricolor, exatamente. Mas até onde eu vi, não. A matéria do Paulo Brito diz que o Netflix tinha apurado, isso no meio do ano passado, tá? Que a ideia dos representantes do Johnny Gonzalez seria englobar um novo vínculo, né, um novo contrato do Johnny com o Fluminense, nessa dívida, né, que se teria ali do jogador, do Fluminense com o jogador, né? Johnny Gonzalez guardava a mágoa do Fluminense em virtude da pendência financeira que ficou. Ele foi apresentado no Ceará zoando, né, o Fluminense. Eu mostrei o vídeo aqui no vídeo passado, falando da questão financeira, de só ter recebido em julho, etc. E ainda ficaram pendências para frente depois da saída dele. E bem, o Fluminense agora, eu não tenho informação sobre isso, mas é totalmente justo a gente supor de que nesse contrato tá englobado essas dívidas antigas. Olha só, perdoa a dívida, eu te dou um contrato, você tá na merda, e agora, Portimonense, sem jogar nada desde que saí do Fluminense, e a gente volta aqui para um contrato, eu te dou mais uma chance, pode ter sido esse tipo de coisa também. Por sinal, a última notícia, aí, ou seja, só para antes de falar do Danielzinho, né, vale um detalhe. Muitas notícias no mesmo dia sendo vazadas. Ou seja, né,
Muitas notícias sendo vazadas. Normalmente, é o que eu já falei algumas vezes aqui, normalmente, quando muitas negociações são vazadas assim ao mesmo tempo, o objetivo é que você, principalmente, ou é pra cortina de fumaça e tal, pra muita coisa, ou principalmente para que você não discuta cada uma delas. É o famoso pacotão de reforços. Quando se anuncia, se divulga, se vaza, né? E tantos vazamentos, curiosamente, no mesmo dia, né, dão esse indício. A gente vê que é justamente para que você não ter tempo de discutir. Vou dar um exemplo, tá? Aqui no Raiz Tricolor a gente fez um vídeo para cada um, porque eu sou um maluco. Eu fiquei fazendo vídeo quase o dia todo. Mas você pega um programa de TV, vai debater rapidamente. Ele não vai ter 10 minutos para debater o Johnny Gonzalez. Ele vai ter que debater nesses 10 minutos o Johnny Gonzalez, o Danielzinho e a possibilidade do Antônio Carlos ainda colocando o Marlon no jogo. Quando a gente sabe que o Marlon não vem, assim, a chance é mínima, mínima, mínima. Mas o Marlon segue nos debates justamente porque desses 4 nomes seria o que mais agradaria o torcedor. Né? Então, assim, se a gente olhar pelo lado mais concreto, as 5 contratações que o Fluminense fará, ou faria, ou fez, né? Usa o tempo verbal que você quiser, nessa janela de transferências, tem Diogo Barbosa para lateral esquerda, muito provavelmente o Antônio Carlos para a zaga, para o meio de campo o Danielzinho, o Léo Fernandes e o Johnny Gonzalez. Os 5 contratados são esses. Das minhas avaliações, eu vou entrar agora na parte do Danielzinho, das minhas avaliações, eu vou deixar o Danielzinho de fora ainda, né, porque ainda vou fazer a avaliação dele. A gente contratou um lateral esquerdo que agrega no elenco, mas não é lateral esquerdo de um time campeão brasileiro, não é lateral esquerdo que vai subir o nível, é uma medida desesperada por a gente não ter Jorge Alexander, que é o Diogo Barbosa. A gente traz um zagueiro que eu tenho pouca informação, admito, mas que vai complementar elenco, até porque a nossa zaga é boa. Agora, sem Vitor Mendes e sem Manuel, talvez seja um problema, e me mostra que se queriam contratar um zagueiro, estão trazendo um, e o Manuel foi pego no doping, o Vitor Mendes vai ser reintegrado. Eu tive uma informação de que tem esse pensamento interno, mas agora, na verdade, vai me dando indícios. Não é informação de que o Vitor Mendes vai ser reintegrado. É indícios de que o jogador vai ser reintegrado. Porque queriam um zagueiro para suprir o Vitor Mendes. Aí trazem um zagueiro e o Manuel é pego no doping, ou seja... Aliás, o Manuel foi pego no doping e trazem um zagueiro, e não há hipótese de trazerem o Marlon junto com o Antônio Carlos, dá a impressão de que vão caminhar para esse lado. No meio de campo, o Léo Fernandes é uma boa contratação, até agora avalio como boa contratação, pode dar errado, pode, assim como o Johnny Gonzalez é uma contratação ruim. Pode dar certo, pode, entendeu? A avaliação é quando está sendo contratado. E aí a gente entra no caso do Danielzinho, e eu vou trazer meu amigo Cássio Cardoso, que é comentarista de rádio, eu conheço mais ele através do 45 Minutos, do portal que cobre o futebol nordestino também. Vou trazer o Cássio aqui para ele falar um pouquinho sobre o Danielzinho, porque essa notícia pegou todo mundo de surpresa, inclusive ele, quando eu mandei pedindo, ele falou, que Danielzinho tá indo para vocês? Enfim, tá aí com você, Cássio, a bola. Só antes de Cássio aparecer aqui, porque eu vou deixar o vídeo dele correr até o final, acho mais fácil, vou deixar alguns detalhezinhos só sobre a contratação de Daniel. A princípio, a contratação de Danielzinho, ele sai daqui como Danielzinho, vira Daniel lá, é um jogador que sai de uma maneira muito ruim do Fluminense em 2019, pelo contexto que era na época, aquela debandada geral da galera que se destacou minimamente no Brasileirão, e o Daniel foi um desses que se destacou minimamente no Brasileirão. Ele depois chega a meio que botar a culpa no Celso Barros ali. Não ele bota a culpa, mas o Celso Barros bate bastante nele, falando... Tem uma declaração do Celso Barros, né, dizendo... vou até abrir aspas aqui. Nestes 2 episódios, no caso do Dodi e no caso do Danielzinho, esteve presente o empresário Márcio Bittencourt, que é visto no futebol do Flu como uma pessoa que gosta e sempre pensa no melhor para o clube. É o famoso me engana que eu gosto. Por último... Caro presidente, aí falando pro Mário, na época ele já estava afastado, já. É como diz a outra expressão popular, palco da em Chico, da em Francisco. No final das contas, as críticas do Celso Barros eram muito grandes a essas questões todas. Então, assim, não sei exatamente... Um negócio na língua aqui. Não sei exatamente, era um cabelinho. Não sei exatamente como é que ficou essa história do Danielzinho internamente. Eu lembro da época que ele saiu, tinha uma questão com o irmão dele também, umas questões ali de bastidores. E ele volta agora,
Vamos lá, o Fluminense fez um esforço na época para segurar o Daniel. Ele volta agora, depois o Cássio Cardoso vai falar melhor, mas ele já teve uma subida no Bahia e tava numa queda. Agora, recentemente, até melhorou um pouquinho, mas nesse ano, por exemplo, o Daniel jogou 23 jogos pelo Bahia e ele foi titular 13 vezes, sendo que as 13 vezes que ele foi titular foram muito mais pro início do ano do que coisas mais recentes. A última vez, por exemplo, que ele foi titular foi dia 27 de abril. Então, enfim, chega não muito em alta. Vou deixar o Cássio Cardoso aí falando com vocês, e aí eu já volto. Cássio Cardoso trazendo os detalhes e as informações sobre essa questão de Danielzinho no Fluminense. Fala daí, Cássio. Gabriel, um abraço para você, um abraço para todo mundo aí, torcedor do Fluminense, está acompanhando o seu conteúdo. Olha, essa notícia surpreendente chegou agora no fim da tarde, que o Daniel estaria fechado com o Fluminense. Foi algo que, ao mesmo tempo que surpreendeu, deixou aquela preocupação, né? Por que o Fluminense enxerga o Daniel um reforço e o Bahia não, né? E eu digo Bahia não porque essa temporada, né, começando um pouco de trás para frente, o Daniel tem sido muito menos utilizado do que nas outras 3 que jogou no Bahia. O Daniel chegou para a temporada 2020, o Bahia estava ali com um ano bem promissor, mas a pandemia causou um estrago muito grande também no Bahia, né? E o Daniel acabou indo a reboque. O que poderia ser um momento muito bom de crescimento do Bahia virou um momento de se segurar, como dava na primeira divisão. E com algumas frustrações, né? O Bahia perdeu, por exemplo, a Copa do Nordeste em casa para o Ceará. E na Copa do Brasil também não foi bem. Teve a Sul-Americana e também ficou devendo na Sul-Americana. O Daniel, ele até nessa primeira temporada, teve momentos importantes, né? 2020, ele fez o gol na semifinal da Copa do Nordeste contra o Confiança, que botou o Bahia na decisão. E no Campeonato Baiano ele fez o gol que levou a decisão para os pênaltis e o Bahia conseguiu o tricampeonato nos pênaltis. O Bahia estava perdendo o jogo do Atlético de Alagoinhas e empatou com o gol do Daniel. Nas temporadas seguintes, ele seguiu jogando com muita frequência, uma média de 50 jogos por temporada, revezando ali a sua condição, né? Muitas vezes titular, algumas vezes perdia um pouco de espaço, mas um jogador que sempre se mostrou muito útil. E que, na minha opinião, ele sofreu por não ser percebido como deveria. Que eu acho que o Daniel é um jogador de apoio, né? O Daniel é um bom jogador de apoio, um jogador que circula a bola, um jogador que consegue encontrar um passe com um pouco mais de refino, mas o Daniel não pode ser encarado como o construtor, né? Ou como o camisa 10, né? Do imaginário popular. E muitas vezes ele era tratado assim, né? Então, acabava frustrando. Acho que o Daniel é um jogador que precisa jogar de frente. O Daniel jogando, muitas vezes pegando essa questão da 10, que ele envergou até a temporada passada, ele tinha uma questão assim, física, né, de característica que acabava impedindo o rendimento dele de ser o melhor. Ele não é um cara para ser o 10. E a partir do momento que o Daniel não rendeu dessa forma, ele acabou passando por algumas críticas e sofrendo ali com as consequências de problemas que não eram necessariamente, né, gerados por ele, né? Acho que o Bahia viveu tanta dificuldade com tantas coisas, não era o Daniel o problema, mas o Daniel não conseguia resolver. E aí, em 2023, a partir do momento que o Bahia começou a ser gerido pelo Grupo City, em seu futebol, o Daniel caiu com o Bahia em 2021, subiu em 2022, participou muito da campanha do acesso, participou muito da campanha do descenso também. Daniel, ele em 2023, ele deu uma sumida, assim, sabe? Passou muito tempo sem ser aproveitado. O Campeonato Brasileiro, ele foi realmente começar a jogar com alguma, aspas, regularidade muito recentemente. Inclusive entrou no jogo contra o Palmeiras, foi bem, participou do gol. Entrou contra o Fluminense, foi bem, né? Poderia ter participado de outros gols, já que ele ajudou o Bahia a ser um pouquinho mais incisivo lá no Maracanã. Mas a real, Gabriel, é que o Bahia não soube, na minha opinião, tirar proveito do Daniel, né? E o Daniel foi percebido como um jogador que não funcionaria para o Bahia, mas acho que não funciona do jeito que o Bahia estava pensando em usar, que os técnicos estavam usando o Daniel. Eu acho que o Daniel, como um terceiro homem, um jogador que faz um apoio, ele poderia ser muito útil, como eu imagino que será no Fluminense.
Mas não dá para dizer que Daniel vai deixar saudade, porque ele chegou a alimentar uma esperança, mas depois o torcedor do Bahia passou a cultivar também uma resistência a ele, uma imagem de que ele era um jogador que tinha batido no teto, enfim. Talvez com o interesse partindo do Fluminense, como é um time de Série A, de Libertadores, as pessoas fiquem surpresas, né? Opa, o Daniel estava aqui e a gente não estava tratando com o devido valor, e agora ele vai para o Fluminense. Por quê? E um outro aspecto que pode pesar para a torcida do Bahia sentir falta do Daniel é que o Bahia está com um elenco questionável, né? A expectativa que se tinha para o Bahia nessa temporada, ela não foi nem de perto atendida pelos resultados, pelo time que está em campo. E o Daniel, com esse elenco que está aí, ele é muito útil. E como na janela de transferências as especulações até agora estão muito frias do Bahia, o Bahia tem a questão do Gilberto, lateral direito, você conhece bem, e também do Luciano Juba, do Sport. Mas são questões ainda, vamos dizer assim, incertas, né? O Juba vem, mas será que vem para jogar ainda nessa temporada? E o Gilberto realmente vem, o Benfica se acertou com o Grupo City. E algumas outras especulações um pouco mais frias, uma delas um jogador chamado Samu, do Vizela. Mas eu estou dizendo isso porque assim, a janela do Bahia, ou o Bahia está muito bem na proteção da informação sobre as suas negociações, ou a janela do Bahia está muito lenta. Então, quando a gente vê o Bahia, não percebe as negociações vazando, né, que dá aquela sensação de que as coisas estão paradas. Se realmente estiverem paradas, se não for realmente um trabalho muito bem feito de informação do Bahia e de seus, né, parceiros de negociação de mercado, a sensação da saída do Daniel vai ser de perda, né? Vai ser de perda, porque tem essa questão da janela e tem os últimos desempenhos do Daniel, que foram desempenhos bons. Ele entrou bem, repito, contra Palmeiras e contra Fluminense. Mas vamos aguardar, né, o que é que vai ser desenrolado aí pelo Bahia com o Fluminense, se isso também tem no horizonte alguma outra negociação. O Bahia pegou um cara de jogador do Fluminense, né? O Marcos Felipe, o Biel foi na negociação do Fluminense, o David Duarte, o próprio Iago também. Então tem uma relação muito estreita aí. E eu não sei até que ponto também isso contribuiu. Mas vou lhe dizer, o Daniel, ele é um jogador que eu acredito que pode ser muito útil no Fluminense, porque eu acredito que ele seria ainda muito útil também no Bahia. Um abraço. Valeu, Cássio. Começo pelo final aqui, então, até para fazer uma avaliação. Acho que a avaliação é que o Daniel é útil. Acho que o termo é esse. O Daniel é um jogador útil. O Fluminense, para essa posição, precisava de um jogador útil. Talvez dos especulados reais do dia, sem Marlon aqui, a Vera, dos que estão vindo, e que seja o melhor. O Antônio Carlos vem para ser útil também, mas eu não sei se das diferenças que eu tive não me pareceu tanto. E o Johnny Gonzalez deveria vir para ser utilizado constantemente, porque a gente tem o Keno por aquele lado, ele pode jogar de centroavante também, mas assim, os nossos jogadores de frente hoje, nenhum deles entregou na temporada o que se espera, nem o Lelê, nem o John Kennedy, nem o Alan, tirando o Germancano e Keno. Então, acho que o Danielzinho é uma condição útil. Houve alguns outros bastidores, né? Eu acabei não falando aqui, mas a matéria foi divulgada inicialmente pelo Caio Blois, lá do Super Esporte. Mas outras notícias que acabaram saindo também, reforçando uma questão interna especificamente. Uma delas saiu no Netflu, tá aí na tela, que dizia que a negociação foi iniciada após o Fluminense Bahia, e que Danielzinho entrou no segundo tempo, teve uma boa atuação, foi talvez o momento mais perigoso do Bahia. Foi justamente quando o Danielzinho entrou ali com 33, 34 minutos do segundo tempo. E depois do jogo houve contatos com o diretor esportivo Fred. Ele quis contar com a volta do meia, mas tinha uma missão que era convencer Mário Bittencourt. Segundo a publicação do Netflu, o Mário Bittencourt não gostou da maneira como o Daniel deixou o Fluminense em 2019. Enfim, na época fez uma proposta, aquele detalhe que eu já contei no início. E, enfim, Fred avisou que conversaria com o Mário na tentativa de convencê-lo. Assim foi feito, desde que o Bahia liberasse o Danielzinho de graça. Havia um acordo para que caso o jogador recebesse uma proposta de um grande clube que disputasse a Libertadores, o Bahia liberaria sem custo. Ou seja, por isso, Danielzinho viria sem custos agora para o Fluminense, tá? O contrato dele terminaria no final do ano.
Enfim, cara, deve assinar com 2 anos, um salário na casa de 250 mil. Salário de 250 mil, assim, ele tem que ser útil pro resto do ano. Dentro da lógica financeira do Fluminense, ele tem que ser útil daqui até o final do ano. Talvez seja um bom reserva para o John Arias. O Danielzinho, titular do meu time? Não. Mas dentro do que o Cássio falou, até da expectativa que a gente tem para a temporada e etc., acho que chega um jogador que pode entregar mais do que todos os outros que foram utilizados na posição do John Arias, por exemplo. Acho que a gente tem 3 jogadores com perfil diferente, mas que todos eles têm essa capacidade de ser reserva. Lima, Gabriel Pirani e Danielzinho. Acho que os 3 têm características diferentes, apesar de às vezes até substituírem os mesmos jogadores, mas entregam características diferentes e uma qualidade limitada, mas com esforço, com, enfim, essa capacidade limitada, sendo também útil para dentro do elenco. Se vier mesmo, fechar e tal, for nesses moldes, eu acho que vai ter que ter uma exigência de que ele vai ter que ser utilizado até o final do ano e mostrar essa utilidade por 250 mil mensais. Mas, ao olhar prévio, acho uma contratação ok para ser uma composição de elenco. Resumo, que dia, hein? Que dia. Vou jantar agora. Até a próxima. Valeu.